tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste novo dia, neste sábado, dia do Senhor, em que a Igreja nos convida a olhar para a nossa espiritualidade a partir de Maria, a Virgem Santa, aquela que nos mostrou que é possível viver a espiritualidade do bom pastor. Por isso, espelhando-nos em Maria, busquemos sempre mais servir com gratidão a Deus, como fez Maria, aquela que disse: eis aqui a serva do Senhor. O evangelho que hoje a igreja nos oferece é Mateus capítulo 9, versículos 35 ao capítulo 10, versículos 1 e 8, 6 ao 8, que diz: naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, mais uma vez Mateus apresenta Jesus como o novo Moisés, aquele que ensina, aquele que apresenta o projeto salvífico de Deus. A diferença é que Jesus é mais do que Moisés, é o novo Moisés. E por isso ele tem autoridade para escolher e para enviar. No entanto, Jesus, antes de escolher e enviar, ele mostra o que deve fazer os seus. E Jesus mostra isto não a partir de uma teoria, mas a partir daquilo que ele mesmo faz, ou seja, a partir da prática. Por isso o Evangelho mostra Jesus que percorria todas as cidades e povoados, ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ensinar, pregar o Evangelho. Jesus se apresenta como o primeiro anunciador, como aquele que é o mestre do ensino, como aquele que se propõe a ensinar o que faz, a ensinar a partir de uma prática, a partir de um testemunho. E esse Jesus que ensina, que prega a Boa Nova, é o mesmo Jesus que vê as necessidades das pessoas. Ele vê a multidão e se compadece, ou seja, sente a dor desta multidão, sente o desespero de quem tem fome, sente a dor de quem não tem a justiça à sua disposição. Por isso Jesus, vendo esta multidão abatida como ovelha que não tem pastor, ele percebe o quanto é necessário multiplicar o grupo de anúncio da Boa Nova. Por isso Jesus diz: a messe é grande, mas os trabalhadores ainda são poucos.
E sua proposta é: pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. E assim, Jesus está dizendo: este grupo que agora está comigo é preciso que cresça. Jesus não se contenta com uma igreja fechada em si, mas Jesus deseja e quer que a igreja esteja aberta, acolhendo todas as pessoas. Não sejamos cristãos fechados em nós mesmos, mas pessoas abertas para a novidade e para o novo. E desta forma, Jesus vai ao campo e ali chama pessoas, os 12 discípulos. E a estes constitui poder, dá poder a estes discípulos. Poder para expulsar os espíritos maus e também poder para curar todos os tipos de doenças. Aquilo que fazia Jesus, Ele quer que os seus escolhidos façam também. Por isso, escolhido agora os 12 discípulos, Jesus os envia. E envia com as seguintes recomendações: ide antes aqueles que precisam mais, ou seja, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vão primeiro aos palácios, mas vão primeiro às palafitas, às periferias existenciais. E a estas, anuncie a boa nova do reino, resgate aqueles que precisam ser resgatados. E aí, a este Jesus dá o poder, mais uma vez, para que cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. E carregue em si esta consciência de que de graça nós recebemos, gratuitamente precisamos oferecer. Estimados irmãos e irmãs, aqui está o rosto da Igreja de Jesus. Uma igreja samaritana, uma igreja que olha para a necessidade do outro, uma igreja que não fecha seus olhos, uma igreja que não se fecha em si mesma, mas uma igreja que está aberta para as necessidades do outro, uma igreja que oferece seu braço para ajudar aquele que precisa, uma igreja que caminha junto com aqueles que precisam de companhia. Caríssimos, é um convite que nos faz hoje este Evangelho. Não sejamos uma igreja acomodada, pessoas batizadas que se batizaram e esqueceram de sua missão batismal. Ser batizado é assumir esses compromissos e esses mandatos que este Evangelho de hoje nos recorda. Que o Senhor nos abençoe e nos enriqueça com sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu